seja muito bem-vindo a mais um episódio do Altos Papos Podcast. Eu sou a Viviane Bianchi, estou aqui com... Pastor Samuel da Cunha. Isso aí, estamos começando, hein, Vivi? Mais um episódio. Eu tenho certeza, esse assunto de hoje muito relevante. Nós estaremos falando hoje sobre pré-adolescentes, adolescentes. Cuidado, né, com essa galerinha. E a gente tem um casal aqui muito, mas muito especial mesmo que nós trouxemos, né? E para falarmos desse assunto tão relevante, cuidado, né, com pré-adolescentes e adolescentes, nós convidamos um casal de pastores, são nossos amigos de longa data. Sejam bem-vindos, João André e Nádia, ao Altos Papos Podcast. Eu engasgando aqui, né? Mas vamos lá. Estamos começando, né? Mas uma alegria, viu? Uma honra também poder receber vocês aqui para a gente bater esse papo sobre essa faixa etária, que para muitos é um grande desafio, hein? Que Deus abençoe vocês, continuem firmes aí. Tem aquele ditado, né, que filho, a gente só aguenta o nosso, né? Mas vocês não. Eles estão com uma galerinha aí. E adolescentes, né? Eu costumo chamar adolescente de extraterrestre, não sei se eu tô certo, mas... Sim, alguns chamam de monstrinhos. A fase do monstrinho. Mas olha, uma alegria, viu? Receber vocês aqui, né? E já dar os parabéns, porque é um ministério, né, que vocês já têm há tantos anos e que vem dando frutos, né, e abençoando, né, a nação brasileira, a igreja, né, na verdade, de uma forma geral, né? Claro. É um prazer pra gente, né? Nos sentimos muito honrados pelo convite de vocês, de estarmos aqui. E realmente, de verdade, é uma alegria falar sobre esse assunto que, na verdade, é o que queima o nosso coração hoje, ou desde sempre, né? Sempre queimou o nosso coração. Pulsa. E nós vivemos por isso. Que bacana, é um propósito, né, João? Né? Na verdade, é uma chamada ministerial para tratar justamente com essa faixa etária, é isso? Na verdade, tem pessoas que nos falam isso, que adolescente dá trabalho. Mas para nós... o que dá trabalho é adulto. Olha aí. Talvez os pais. A gente não pode falar isso aqui, né? Mas não é nada. Realmente, eu amo sentar com o adolescente e conversar. Gosto mais, né? Não que um ou outro dê trabalho. Eu gosto mais de conversar com o adolescente. Para mim é mais descontraído. É mais leve. Que bacana. Porque o que você planta, eles estão em plena formação, né? Então, o que você planta, você colhe. Tá. E o que você tem para eles, assim, é conhecer o coração deles, saber a linguagem, saber o objetivo. Muitos tentam tratá-los como adultos, eles não são adultos, mas também não são crianças. É aquela fase realmente desafiadora, mas que é muito ativa, né? Muito prazerosa, eu digo isso, né? Então, tem muita energia, muita energia, e isso te desafia, né? Tá. Te desafia a estar no meio deles, te desafia a estar no momento deles, e é tudo muito rápido, a troca é muito rápida, né? De pensamento, de ação, de atitude. Tem um dinamismo, né? Dinamismo, e hoje ainda com o advento da tecnologia, internet e redes sociais, é tudo muito rápido. Então, inclusive, nas mensagens que você tem que conversar com eles, tem que ser muito rápido. Se você perde o feeling ali, o link da semana, o meme da semana, já, né? a música da semana, passou. Você perdeu a oportunidade. Eu tenho uma adolescente em casa, né? E ela, outro dia, eu fui fazer um post. Mãe, essa música aí já ficou antiga semana passada. Até a semana passada, tudo bem, mas hoje não posta mais, não. Bom, tá antiga já. Nossa. Exatamente isso. Eu estava semana passada conversando com uma adolescente e ela chorando, tudo muito intenso, a emoção é muito grande, né? E ela, assim, apaixonada, falando que a mãe dela tinha pedido para que ela ficasse longe, não conversasse com o rapaz e tal. E, assim, revoltada com a mãe. Eu não, a sua mãe tem razão, dando crédito para a mãe, né? Tentando aproximar, porque uma das coisas que a gente mais perde é quando afasta as gerações. A gente precisa trazer conexão para pai e filhos, né? Trazendo o coração dos pais aos filhos, conexão. E aí eu estava aproximando os pais ali, né? E ela revoltada com a mãe, eu não. E ela, mas eu tô apaixonada. E aí, mas
você não estava apaixonada por outra pessoa, tal época? Não, mas isso faz muito tempo. Ou 2 semanas. Aí eu busquei na memória esse quanto tempo. Era tipo em 2 meses atrás. Olha e aí eu peguei, eles é muito tempo. E aí eu tentei trazer isso para perto, porque na cabeça dela isso já era passado. Nem existe mais, E aí a gente tem que trazer essa conexão para ela. Olha, não faz tanto tempo assim. Aí quando começa a cair a ficha, aí ela... Tem que trazer a consciência, né? Você conseguiu trazer a consciência, mas fazer ela pensar, e não, em vez de acusar, né? Porque é uma das coisas que a gente usa muito. A gente não afirma, a gente vai usando perguntas. Fazer ela refletir. Que legal. Porque essa Fica geração... a dica aí, ó, pra audiência. Porque essa geração, ela está sendo conduzida e educada e formada nas respostas rápidas, Sim. sem 15 sentido, segundos, né? o fast, né? Tudo rápido, o fast food, tudo rápido para eles, e o gatilho da falta de tempo, né? Da escassez. Então eles precisam, é tudo muito rápido, eles precisam de respostas rápidas. Então, se o celular vive no stand-by, as respostas são rápidas. Você entra no Google e agora o Google já não satisfaz mais, vai para uma IA que te responde exatamente o que você quer. Olha aí. Então a gente afirma que hoje um garoto de 7 anos tem mais informações, não sabedoria e conhecimento. Tem mais informações do que uma pessoa de 70 anos. Olha aí. Com certeza. Porque realmente é o que você falou, né? Tá tudo muito pronto, né? Tudo muito pronto para eles. Mas, por um outro lado também, faz com que eles não sejam desafiados, né? A pensar, como você levou ela a pensar, né, Nádia? Olha, vamos refletir um pouco mais aqui, não é? Então, parece que a mente vai ficando fechada. Né? Então, precisa de exercitá-la, né? Mas na história de vocês, como que começou assim essa vocação, né? Foi depois de uma ordenação ao Ministério Pastoral? Isso já acontecia antes? Como que vocês tomaram assim essa decisão em Deus de se dedicar a esse público? Eu lembro da frase quando tudo aconteceu. Meu irmão era meu pastor, né? Tá. E havia uma necessidade. E nos empurraram para a necessidade de trabalhar com jovens. Gente aqui. Com jovens. Na verdade... Ninguém queria, né? Na verdade... todo mundo meio que fugindo, hein, Nádia? Os jovens nos desafiaram. Na verdade, a gente era jovem. A gente estava ali. Não, ainda somos, viu, gente? Não estamos assim também. Éramos no mesmo perfil. Eles falaram, nós precisamos de um casal de líderes. E a gente casou cedo, mas éramos jovens, então a gente estava. E eu falei, ok, nós precisamos mesmo, né? Precisamos de uma liderança, de alguém que vai impulsionar, nos mentorear, ok. Olhar pra vocês. Eu falei, eu não, tô fora. A gente tá mesmo precisando de um líder, quem vai ser? Quem vai ser? Aí eu conversei com o meu pastor, falei da proposta, ele falou, cara, se vocês aceitarem o desafio, vocês estão caindo numa floresta, pegando fogo de paraquedas. Falou assim, pô, cara, animador. Legal. Então, vocês ficaram, mesmo que eu quero. Foi desde então, né? Antes mesmo de sermos ordenados a pastores. E por conta do trabalho que iniciou com os jovens, a gente trabalhou, então, esse processo, e a igreja viu da necessidade de nos desafiar. A gente, na época, nós tínhamos um grupo caseiro, nós éramos líderes, e o nosso grupo caseiro, eu acho que o próprio Deus vai atraindo as pessoas a nós. E o nosso grupo caseiro foi chegando muitos jovens. Começou a crescer e crescer de jovens. Não foi algo que nós fomos, jovens, venham. Não, foram chegando. Um foi chamando o outro, e eu costumo dizer que jovem e adolescente é como andorinha. Eles andam em bando e faz barulho. Olha. Então, eles vão atraindo e vão chamando um ao outro. E desde essa época começou a acontecer isso. O nosso grupo caseiro chegou a uma época que tinha quase 80 jovens e adolescentes. E aí já era uma mini igreja. Uma mini igreja. E daí a gente começou a perceber, tem algo novo aqui surgindo, algo especial. E a gente sabia que não era nosso. A gente tem essa noção que não é nós especificamente. A gente sabe que nada é nosso. Tudo que algo que venha é do céu, né? Tudo que é de bom vem do Pai das Luzes. Amém. Vem do céu. Então,
a gente não entende, mas o que Deus viu em nós a gente não sabe. A gente aceitou o desafio, enfim. Aí, desde quando nós éramos solteiros, mesmo antes da gente conhecer, eu gosto de contar essa história para tentar aqui sintonizar, né? Tá. O que é basicamente essa proposta de sermos líderes de jovens. Nós éramos ainda solteiros, nem nos conhecíamos, nós ficamos sabendo isso depois, que nós tínhamos um chamado missionário. Tá. Deus havia, na minha adolescência, me chamado, você vai para nações, você tem um chamado missionário. Ok, comecei a investir a minha vida espiritual em nações, comprei mapas, comprei livros, tudo que falava sobre missões, missiologia, estudei muito sobre missiologia, países, comecei a orar por um país, outro tal, e nada fluía, né? Tentando aprender línguas, cultura, enfim. Quando nós nos conhecemos, nos casamos e descobrimos que nós tínhamos o mesmo chamado e a vocação para missões. Só que na nossa ideia, missões missões transculturais. Sim. E você ir para outro país, outra cidade, outra nação, enfim. Nós nos casamos, tivemos nosso primeiro filho, estávamos numa festa das nações. Tínhamos uma festa das nações e nós criamos na festa, estávamos na responsabilidade da coordenação da festa, criamos na festa chamamos uma cadeia de oração. Então era tipo em quermesse, né, que você vai lá, o xerife paga, alguém paga para prender. Então as pessoas pagavam um caixa lá para prender as pessoas e a fiança dessa cadeia era 15 minutos de oração pelas nações. Olha aí que... Então, gostei da ideia. A cela era um ambiente, uma sala fechada com guarda na porta. E tinha lá mapas das nações, uma música ali de cada nação, as necessidades, né, de cada nação, enfim. E prenderam ela. Eu estava com uma liberdade ali, né, com um respaldo da organização. Você era polícia. Poder, mas prenderam. Eu sou o delegado. Como assim prendeu minha mulher? E ela ficou, então, 15 minutos. Teria que ficar 15 minutos lá orando pelas nações. Pagar a fiança. E pagar a fiança dela, era a fiança. E ele ficou com os meus filhos. Eu fiquei, enfim, estavam lá e eu preocupado. Ele passou 15 minutos e nada, 20 minutos, meia hora e nada, 45 minutos e nada. Falei, ou foi arrebatado, ou foi... Enfim, e quando ela sai, ela vem, os olhos inchados, chorando ainda. Ela falou, Deus falou comigo. Deus falou com a gente. Falei, tá, legal, né? Você tá numa proposta de oração. Deus vai falar se você abre o seu coração. Porque meu intuito era assim, se a gente tem uma nação, para onde eu vou? A gente nunca teve um peso assim, tal nação. E eu vi alguns missionários, tipo assim, chorando. Tal nação... chora por aquela nação, busca a língua daquela, aprende a língua daquela nação, a cultura da nação. Tem aquela visão sobre onde, né? Tem aquele peso para aquele lugar. Isso nos incomodava. Incomodava porque a gente nunca teve. Nós tínhamos chamado missionário com o coração aberto, carta em branco assinada. Deus, manda a gente pra manda a gente embora. E eu sou ribeirão pretana. Eu nasci aqui, nunca mudei daqui. Aliás, eu morei um tempo em Bauru, morei um tempo em Rio Preto, mas fui e voltei. E nasci aqui e estou aqui até hoje. Mas então isso nos incomodava, né? Assim, pô, nós estamos fora do propósito, temos um chamado. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa do que ele falou. Então, se ele falou, mas e aí? Como vai se quando vai ser? Isso, né? E aí ela falou que ela estava na frente de um mapa das necessidades daquela nação, orando isso. E Deus falou assim, pô, cara, por que vocês estão pedindo uma nação se eu já dei uma nação para vocês? Olha. Pô, Deus, faltou essa aula, né? Tipo assim, Deus, eu faltei essa aula, eu não ouvi, eu não ouvi, né? Distraída. Ela falou, Deus falou para ela, falou... eu já dei uma nação. Eu já dei uma nação, eu já dei a nação vocês jovens. já estão conquistando essa nação. Para conquistar a nação jovem. Olha que forte, hein, Nádia? E aí, assim, você observa, porque o que define uma nação? Aí eu chorei. Eu sou muito emotiva e eu chorei muito. Aí eu fiquei lá. Por isso que deu 45 minutos. Uma nação se define pelo grupo de pessoas em comum que falam uma língua, tem uma cultura, uma música, uma roupa, uma comida diferente.
A gente entrou no mundo deles. É verdade. Porque é o que você falou, é meio que uma tribo mesmo. É uma tribo, né? Porque eles... A linguagem... A língua é diferente. Você tem que entender a roupa é diferente, a comida é diferente, a música, os gostos... Às vezes, aí eu comecei a entender algumas coisas, porque às vezes eu até me achava meio esquisita, porque hoje eu até brinco, né? Porque eu sou uma pastora desde 2000, ano 2000, 2001, nós somos ordenados. Eu não gosto de pôr salto, eu não gosto de me vestir, entre aspas, como uma pastora. Às vezes eu brinco, agora eu vou pôr uma roupa de pastora, mas eu gosto de me vestir diferente, né? Jovem, né? Então é o meu estilo mais casual, assim, né? Tá. Então eu falo, acho que Deus já, desde quando me criou, já me criou de um estilo mais casual, porque hoje eu tenho essa noção que se eu colocar uma roupa, por exemplo, e essa geração é uma geração muito visual, se eu colocar uma roupa que, entre aspas, é mais social, formal, eu já não conecto com ele, não me conecto com ele, já tenho uma barreira. De conexão com ele. Então eles são muito visuais. Eles são muito visuais. Então eu já entendo. Hoje eu vejo assim, mas antes eu me achava meio esquisita. Deslocada, né? Por que eu sou assim? Diferente das demais pastoras. Então a gente descansou completamente e falou, então vamos investir a nossa vida, o nosso futuro, o nosso tempo em aprender a língua, a cultura. Então, assim... Que realmente é uma língua... Diferente. Você fala no WhatsApp com um adolescente, a minha filha é SSNN. Filha, do sei lá, você vai em tal lugar, SS. Mas o que é isso, filha? Me fala o que é isso. A gente hoje fala que a gente tem sotaques. A gente hoje não tem realmente a língua deles, mas a gente tem sotaques. A gente consegue falar. Mas vocês conseguem entender. Exato. Você está numa outra nação. Porque é uma língua. Talvez você vai viver anos. Uma hora ou outra a gente tem que ter a tradução. Nosso apóstolo, né, Ari Skates, que é americano, veio para o Brasil, viveu aqui mais de 50, 60 anos no Brasil. Então você ia conversar com ele e falava em português. Mas ele tinha um sotaque ainda. Mas falava então, assim, errava algumas expressões, adjetivos, né, pronomes. Vocês são gringos no meio dos adolescentes. Então, assim, somos. Mas graças a Deus nos deu uma... A gente hoje sabe. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso. A gente se sente, assim, fora do padrão. Porque os líderes de jovens e adolescentes são jovens. E a gente... E assim, por que será que a gente não sabe? Mas a gente conecta, né? Isso essa experiência de fora do padrão, Deus me falou muito forte comigo em 2023, final de 2023 para 2024. Estávamos num congresso, né, numa mesa de líderes de jovens. E na ocasião eu estava com 55 anos, 54 anos. 55 você tá. 55. E falei, hein? Ele já entreguei a sua ele também. Já é. Enfim, estava há mais de 50 anos já, com mais de 50 anos. E um pastor, o preletor da ocasião, disse que é comum, e realmente a gente vê isso, ele estava falando a nível de Europa, mas também linkando a Brasil, ele é um italiano. Ele estava falando, olha, na Europa e no Brasil também eu vejo, né? Temos muitos contatos com pastores de jovens. Falou assim, o período que um pastor fica cuidando ou líder que fica cuidando do ministério de jovens e adolescentes é em média 3 anos. Tá. Né? 3 anos, por quê? Ou vai... é desafiado a outros ares, né, a voar em outras atmosferas, ou falar a língua, ou vai ser desafiado a abrir uma igreja, ou vai assumir uma outra igreja, assumir um outro posto dentro da igreja. Os jovens normalmente é aquela plataforma para aprender a ser pastor, e você vai lá, ali. É desafiado. E talvez o tempo que ele suporta também. 3 anos. Depois já não quer mais. 3 anos de ministério. Eu ouvi aquilo, eu falei, né, eu tô dentro, 3. Tá só que era 3 vezes 10, né? Só que era 3 décadas, né? 3 décadas. A gente tá há mais de 3 décadas. Não explicaram direito que 3, que era isso. 3 décadas. Só que ao mesmo tempo, eu falei isso, né? Me alegrei, mas ao mesmo tempo minha alma gritou. Tá. Ela falou, cara, você tá fora do padrão. Olha aí. Você está 30 anos cuidando de uma mesma faixa etária.
cuidando, sendo desafiado, falando, ou seja, você não vai, a minha alma, né? Sim, você, o próprio você diabo, ali, né? Tá. O próprio diabo falou, cara, você está fora do padrão. E eu estava realmente, estava sentado numa mesa de líderes de jovens que são jovens. Tá. E eu estava realmente destoando, nós estávamos destoando nessa mesa, né? Nessa conversa, nesse workshop. Estávamos destoando, estamos destoando. Aí naquela hora, eu olhei assim para minhas mãos e falei assim, eu estou fora do padrão. Ou eu vou entrar numa depressão, porque eu não sei fazer mais nada. Né? Esse é o chamado, né? Chamado, e agora? Eu não sei fazer mais nada, então eu vou entrar numa depressão, eu vou, então, 3 anos, então já está na hora de passar o bastão, já foi, já estou fora. Ou eu assumo que eu estou fora do padrão e vou viver assim. Aí eu respirei fundo, vou assumir que eu tô fora do padrão, vou pagar mico mesmo, tô ridículo, me sinto ridículo no meio dele. Na Bíblia tem, né? Davi que era totalmente fora do padrão. Então eu decidi, nós decidimos, né? Conversando, falei, vamos decidir viver fora do padrão. É isso. Mas existe uma também curva, né? Você não acha, João, que existe assim uma visão, né? Você e Nádia, de que toda essa experiência, né, de tantos anos lidando, também tem agora um momento, talvez, de ir para um outro nível, no sentido de mentorias, no sentido de preparar materiais para esses líderes mais novos, né? Porque vocês passaram por muitos desafios, eu acredito, né? Tem as técnicas, né? Então, assim... toda essa, no mundo corporativo, poderia-se dizer know-how, né? No nosso meio a gente não usa isso, mas toda essa autoridade, né? Espiritual e também de conhecimento, de sabedoria, isso agora está num outro patamar, no sentido de capacitação, por exemplo. Exatamente, exatamente. Mesmo que a gente sinta ridículos, e a gente sente muito prazer e feliz de estar no meio deles. Sim, né? A gente se sente bem. A gente se sente bem. E é um acolhimento também, né? Isso aqui é resposta, né, Nádia? Sim. Porque é o acolhimento, né? Porque eles escolhem também, né? Eles se não tivessem, se vocês não tivessem tendo essa conexão, que é o que a gente falou, né? Não estaria tanto tempo. Então, isso que é importante. Eles escolheram vocês também. Uma coisa interessante que a gente sempre fala é a gente tem muita facilidade, por exemplo, um auditório de 500 adolescentes quietos, nos ouvindo, já é uma resposta de Deus. Porque como que você consegue? A gente teve recentemente um congresso com 820 adolescentes. Olha aí. E eles parados em quantos minutos? 50, 1 hora. Parados, quietos, nos ouvindo. Isso não é natural. É algo sobrenatural. Dia, realmente. E assim, professores, a gente sabe, no nosso seminário, o maior desafio dos professores é esse. Como que vocês conseguem atrair a atenção deles? É claro que a gente tem, entre aspas, umas técnicas, né? Sim, claro. Mas tem algo sobrenatural nisso tudo. O acolhimento deles e a benção de Deus, né? Porque eu sei que não é nada especial em mim, nele. Tem algo de Deus aí, ó. Eu tô aqui abençoando, agora vocês vão e falam. Faz a sua parte aí. Faz a sua parte. Porque tudo que a gente chega para falar, eles nos ouvem. Ó, vocês fazem isso, e eles fazem. Olha, é impressionante. É a referência, né? O referencial. É isso que eu ia falar, né? Assim, eles olham com muito respeito, né? Sim. Eles precisam. Teve um episódio que isso me marcou, não era nem adolescente ainda, nem fazia parte do nosso grupo de pré-adolescentes, de 8 anos. Um jovenzinho assim, um garotinho bonitinho, Davi, chamado Davi, loirinho, bonitinho. Eu nem conhecia. No final de um culto, de domingo, normal, não era nem um culto deles, né, programação deles, a mãe chegou e me chamou, pastor, o Davi quer falar com você. Eu falei, beleza, prazer, né? Davi, não te conhecia, achei no nível do olhar dele. Ali, fiz as perguntas mais básicas para você trazer ele para perto. O que você está jogando na internet, né? Free Fire, Roblox, qual que é a tua praia aqui? Então você chama para você, aí você conversa, o que é? Ele falou, não, eu só queria te dar um abraço. Eu falei, beleza, tá me dando um abraço, não preciso nem descortinar nada aqui, quer me dar um abraço. Ok, um abraço, boa semana para você, Davi, prazer, foi embora. 5 minutos eu estava já com as minhas coisas para ir embora,
a mãe voltou e falou, pastor, o Davi quer falar de novo com você. E você me arrumou um problema. Eu falei, o que eu fiz? O que eu falei? Não falei nada. Eu achei de novo, o que você quer, Davi? Ele falou assim, nunca mais eu vou tomar banho. Eu falei, como? Nunca mais eu vou tomar banho. Mas por quê? Porque eu te dei um abraço. Olha aí. Ele me tinha como um referencial... sem que ele soubesse que era isso. Aí você vai investigar, o pai não era presente, enfim. Isso me marcou, só que aquele veio com um temor tão grande que eu fui direto para casa e falei, Nádia, ora por mim, procurei meu pastor, ora por mim, porque é muita responsabilidade. Sim, sem dúvida, de pensar o que eu posso fazer com uma geração, o que eu posso, para onde que eu posso levar esse garoto. Ele me tem como responsabilidade vocês muito podem, grande, né? Vocês podem ser aqueles que vão lançar essa geração, né? Olha a responsabilidade, né? Como referência, como o que você planta, você colhe. Olha. Porque a Nádia falou que que você planta, você colhe. É uma terra fértil. É uma terra fértil. Olha E isso os muçulmanos entenderam há muito tempo, os traficantes eles estão ali, é nessa fase que eles são aliciados, né? Isso não é só dessa geração. É da própria dinâmica do corpo. O cérebro está em formação. Sim. Jesus pegou adolescentes para formar. Sim. E aí Jesus, quando escolhe os discípulos, só Pedro, que era ali um pouco mais velho. Né? A gente vê isso ali naquele texto de pagar o imposto. Na hora que Jesus fala, agora você vai ali e pesca um peixe que o dinheiro ali, a moedinha vai estar na boca de um peixe. Era para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Quem pagava imposto? Os outros mais novos não pagavam. Olha aí. É verdade. Então, assim, você vê que eram aqueles mais novos. Então, a equipe de Jesus eram os adolescentes. Ele estava investindo, né, numa nova geração. Sim, né? Sim. Porque não tem... Hoje você... E assim, tem um estudo que fala da janela 4x14. Luiz Bush, que escreveu na década de 80, escreveu falando sobre missões, na missiologia, ele escreveu a janela 10x40, a faixa etária do globo terrestre das nações menos evangelizadas. Então, pegava o norte da África, sul da Europa... Então, as igrejas começaram a investir em missões nessa faixa etária, né? Nessa faixa regional, né? Faltava essa região, né? geográfica. Janela 10x40. E ele desenvolveu, e hoje as nações são evangelizadas, né? Porque aí as igrejas, as nações o foco, cristãs, né, se voltou para aquelas missões. Nações. Então conquistou. Em 2010, 2012, mais ou menos, ele escreveu uma nova estatística sobre agora a faixa etária, a janela 4x14, que é onde a maioria das pessoas tem a possibilidade de conversão, porque o que você está plantando nessa faixa etária é o que eles vão ser pelo resto da vida. Então, quando você consegue entender isso e pegar essa geração, essa faixa etária, você conseguiu. E a gente fala, quem chegar primeiro, leva. Leva. Se for o traficante, leva nas favelas. Se for a ideologia, se for a mídia que vai acionar. Isso é muito sério, né? Não parei para pensar nisso. E hoje as ideologias estão investindo exatamente nessa faixa etária, nas escolas, enfim. O que você está falando gera um despertamento, né? Porque muitas vezes, como a Nádia disse, eles são muito visuais, a mídia explora demais, né, a mente dessa faixa etária, justamente porque se capturar a mente deles nesse momento, vai tê-los também para o resto da vida, né? Então é importantíssimo. Às vezes a gente não presta atenção nas estratégias, né? Mas são estratégias que estão aí, a igreja precisa acordar para isso, né? Principalmente os pais, né? Tem que estar atento, porque falar a criança só precisa quando é bebezinho, que você tem que colocar comida na boca, ali depois se vira, eu vou trabalhar, né? E eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela estava falando que toda criança, ela cuida de crianças. E toda criança que chega lá, o problema não é com a criança. É na casa da criança. Aquilo lá é um sintoma, né? E com o adolescente deve ser assim também, né? Tem algum trabalho com os pais de adolescentes também? Alguma instrução própria para isso? Como é que é? Nasceu, né? Nasceu
nasceu diante dessa necessidade o nosso seminário Pais Revolucionários há 15 anos. Né? Que aí vocês falam com os pais também. Aí com os pais, não exatamente. Essa estatística aí que você disse que a maioria... Eu fiz essa estatística dentro da experiência. Você conseguiu ver isso real, na real. Na Ou prática. seja, eu falo que 85% a 88%, vou colocar 90%, de problemas relacionados aos desafios que eles enfrentam, às crises que eles enfrentam na adolescência, se você vai a fundo... É os pais. Você acaba encontrando a raiz. Só está reverberando nele. Ali não é a raiz, né? Ali é o sintoma. Isso é a falta de né? identidade, isso é a falta... A moral, a sexualidade, é tudo. Uhum. Então, assim, eu tenho N exemplos que inclusive, eu tenho a liberdade de contar no seminário, falando sobre isso, exemplos, né, sobre pornografia, sobre a prisão da pornografia, ou a moralidade, a identidade, a sexualidade, que a gente vai tratando e você vai investigando, vai trabalhando, vai fazendo todo o processo normal, que depois você descobre. A raiz está lá no relacionamento. Olha aí. Tem sempre... Quando o profeta Malaquias diz que a conversão do coração de uma geração para outra, ou seja, o coração dos pais deve se converter ao coração dos filhos. É interessante isso. Né? Nossa responsabilidade de pais. Primeiro os pais, depois os filhos. Então, se não se converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a maldição sobre a terra vai vir. E essa terra, falamos bastante sobre isso, e essa terra não é o globo terrestre, vai vir uma maldição porque eu não converti o coração. Não, essa palavra terra é eretes, é um território tribal, ou seja, é a minha casa, vai vir possibilidade de sobre a minha família. Sobre a minha família. Então, o meu papel de pai, de pais, é de converter o meu coração. Só que os pais hoje não estão dispostos a pagar um preço dessa conversão. É aquilo que a gente ouve muito. Uma vez a gente estava em festa em família, né? A TV estava ligada, todo mundo, primos, tios, todo mundo, e assistindo festa de final de ano, né? Então coloca lá as coisas de final de ano na televisão. De repente começou a passar uma série com cenas assim, horripilantes. E o menino, uma das crianças da família, estava de frente para a televisão. A hora que eu vi, eu falei, gente, pelo amor de Deus, desliga essa televisão. O pai falou, não tem problema, não. Mas era cena assim, pesada, não era beijo, não. Não, estavam de roupa. Estão com acesso fácil. E eu pensei, meu Deus, 7, 8 anos. Sim. Não é para ter acesso a isso, né? Então, mais de 85, e os pais não tem problema. Mais de 85% hoje das casas, dos lares no Brasil, não tem restrição à internet, de uso da internet. Então, tem computador no quarto e fica lá livre. E o maior erro dos pais hoje é achar que os filhos, e assim, eu falo filhos já em torno de 8, 9 anos de idade, podem ter privacidade. A questão é que o cérebro de uma criança e um adolescente ainda não está formado. O que a gente ensina e percebe isso na prática? Eles não têm obrigação e nem responsabilidade de serem adultos. E então, eu sou esposa do João André e ele tem a privacidade dele? Não. E eu respeito o João André, respeito. Só que a partir do momento que eu fiz uma aliança com ele e ele comigo, nós somos cúmplices um do outro. Então, e agora vamos para as crianças e para os adolescentes. Ainda mais eles, que estão debaixo da minha cobertura, da minha proteção, que não tem o cérebro formado. Como que eu vou delegar a ele uma responsabilidade que ele ainda não tem e não tem obrigação de ter? Como que eu vou dar a ele? É tipo assim, ele fazer um filtro. Ele não tem esse filtro. É até um peso para ele. Ele tem que ser guiado e estão dando a rédea para ele ali, dirigir aí. Exatamente. E ele não tem isso. E ele não tem obrigação de ter. Quem tem esse peso e essa responsabilidade somos nós. Um exemplo disso, nós, nos nossos acampamentos, a gente vai dando funções, mas nós precisamos ter o adulto perto.
nós temos no cérebro, eu vou explicar rapidamente aqui por causa do nosso tempo. Sim. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, pela responsabilidade, ainda não está formado. Hoje nós temos estudos de que essa parte do cérebro vai ser formada em torno de 45 anos de idade. Dizem... Por isso tem tanto adulto aí fazendo besteira. Tem uns adolescentes ainda. Não, mas a faixa de adolescente, desculpa só te cortar aqui, mas a faixa de adolescente no Brasil já foi destacada hoje. Caiu a faixa de adolescentes até 18 anos. Hoje até 24 anos. Olha aí. Adolescentes até 24 Aumentou anos. 6. Dizem, assim, no modo geral, que é até 25 anos. Sim, mas há estudos que já dizem que está chegando o amadurecimento do córtex pré-frontal até 45 anos. Olha. Então, você vê que isso até não está muito bem definido. Então, essa parte que é responsável pela razão... o planejamento é algo muito... Entender riscos, consequências. Isso, consequências. É muito ainda indefinido. O que é responsável pela emoção, que está aqui atrás no cérebro, na nuca, amadurece primeiro. Por isso que esportes radicais para adolescente é muito bom, porque emoção... Tanto é que adulto já não cola muito essa questão de esportes radicais. E a gente sabe se a gente se machucar, vai ficar sem trabalhar. Já tem todo um planejamento. Por exemplo, isso. Bom, então o que acontece? A gente pega os planejamentos de um acampamento e vai definindo. Você lava o banheiro, você arruma a cozinha e a gente divide as equipes. Tinha um adolescente que estava lavando o banheiro com aquelas luvinhas amarelas e lavou o banheiro, tudo bem. Adolescente bem leite com pera, né? Criado com vó. Criado leitear. Muito bonitinho. E aí, o que a gente fez? Bom, que legal, né? Ele tá limpando ali, muito legal. E aí, o que aconteceu? Era a hora do jantar, chamava... vamos jantar, ele com a mesma luva pega a concha do feijão para servir o feijão para todo mundo. Ai, não a tem gente noção. não tem noção. A gente, né, viu tudo isso. Um pai ou uma mãe assim meio desinformado já entra com o pé no peito. Tá. Mas ele Menino, não sabe. você é irresponsável, você é isso, você é aquilo. Então você já trava totalmente até a conexão com aquela pessoa, com aquela criança. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa ter esse entendimento para saber que ele não sabe, não é responsabilidade dele saber e não é maldade. Ele não está fazendo isso porque... Não é talvez assim uma displicência não da parte dele. Que a consciência que a gente tem é diferente. Sendo adulto, ele ainda não tem. Exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, que ele acha um lixo no chão, ele não sabe que aquilo a gente tem que pegar e pôr num lugar de lixo. Tá. Não é culpa, não é maldade. É só que a gente precisa ensinar. E eu costumo dizer que isso é força de repetição. A gente precisa falar todo dia. Isso cansa, mas a gente precisa falar. Sim. E aí é a hora que, na adolescência, a gente não pode dar privacidade, porque ele não vai saber que a concha do feijão, você tem que limpar a mão para pegar. Você não pode pegar com a mesma Você não pode luva pegar que com a mesma lavou o luva. banheiro. Exatamente. Então tem todo um processo de aprendizagem. Sim. Que esse processo de aprendizagem leva tempo, não é da noite pro dia. Cansa. Só que você tem que ter força de repetição. Que a força de repetição precisa ter um adulto perto. Você tem que estar junto, Você tem né? que estar junto. Pra repetir. Se você está trabalhando o tempo inteiro, né? Exato. Você precisa ter um adulto para orientar. Esse adulto para orientar, quem que tem que ser? O pai e a mãe. Não adianta você ficar longe e falando não é na de escola, longe. né? A escola vai ensinar matemática, geografia. Eu chamo isso de uma geração de pais mudos e filhos surdos. Tá. Os pais não sabem falar e os filhos fecharam os ouvidos para... Se você não tiver uma senha de um celular, ele não vai saber que aquilo que ele está fazendo está errado, porque ninguém ensinou. Ele não vai nascer aprendendo. Sim. Então, a gente precisa saber que os nossos filhos, apesar de muitas vezes serem maiores que nós, eles não são adultos.
Só tem a aparência de grande, mas não são grandes ainda. E eles não têm obrigação de ser. E eles precisam saber disso. Hoje, os nossos filhos biológicos são já adultos, casados, mas hoje eles falam: mãe, pai, obrigada, porque quando a gente achava que a gente era grande, vocês nos falaram que nós não éramos. Sim. E aí hoje eles falam: mãe, eu acho que eu já sou adulto, mas me ajuda. Eu tô precisando de ajuda de um adulto prêmio. Eu preciso de um adulto prêmio, me ajuda. Eu fiz uma experiência social e eu vi, né, na internet outro dia exatamente essa experiência. Nós estávamos num evento, numa festa, que eles estavam responsáveis, os adolescentes, né, nós estávamos responsáveis por um stand ali de refrigerante e tal. E então, estava no final da festa, eu dei um comando: gente, vamos recolher as latinhas, né, já separar, de repente a gente vende para reciclar. Então, ok, então se você der o comando, eles fazem o que você... Só que eles até gostam, né, de ter um caminho ali. Eles precisam do destino. Aí depois eu falo um pouco sobre isso, sobre a geração, né? O que eles precisam, as características. Mas, enfim, eu fiz essa experiência. Ok, eles começaram a catar, eu sentei, estava cansado, só fiquei olhando. Aí eu sentou um amigo meu, jovem, adulto já do meu lado, na mesa, a gente tomando um refrigerante, comendo, e algum deles deixou no meio do caminho da passagem de todo mundo um saco de latinhas, saco preto de latinhas, já recolhido, deixou ali. E começaram, né, na correria desse, pula o saquinho. Esse amigo meu ia levantar para pegar, um adulto. Eu falei: não, fica sentado, observa. E passou passou dois, passou três, passou de novo, pulava aquele saquinho. Eu falei: eles não vão pegar. Eles estão vendo? Estão vendo. Eles sabem, mas eles não estão prontos para isso. Aí eu falei: olha, já guarda, pega e guarda. Tá bom. Precisa alguém dar o comando, há um mês né? atrás eu vi na internet uma escola aqui na América Latina. Eles fizeram esse experimento. A direção falou assim: nós vamos dar um tablet de presente para aquele aluno, na faixa etária dessa adolescência, pegar uma garrafinha, um lixo, jogar uma garrafinha plástica no meio do pátio, na hora do intervalo. E uma câmera filmando o dia daquele... Passou, chutou, passou o dia todo. Eles Aí do nada lá uma menina chutou, olhou, pequenininha assim, pegou e o pai jogou fora. Foi a que ganhou. Em casa, foi uma experiência. Por quê? Aí, para explicar justamente isso, o cérebro não está pronto. Todos os planejamento não está pronto. Eles não estão... com certeza os outros aprenderam quando viram ela ganhando um tablet, só por ter pego o lixo. Essa lição ficou. Ensinou. Exatamente. Então, assim, eles não são obrigados a serem adultos. Só que os pais cansam. Né? Aí eles queimam cartuchos. Um quarto de adolescente normalmente é bagunçado. E os pais, principalmente as mães, elas brigam e gastam cartucho com coisas que não precisam ser gastadas. Olha. Por que eu falo isso? Gastam cartucho. Porque na hora que vai precisar ter confronto, elas já queimaram o cartucho. Os filhos estão surdos. Aí os filhos já gritou muito. Já gerou um estresse, né? Estresse. E aí então se só perdeu. cobrança, não presta. Minha mãe só me cobra, minha mãe só isso, aquilo. Então, aí já fechou tanto para cobrança, mas também já também não. Aí já fechou tanto para palavra de carinho, porque já fechou. Mas e aí, eu preciso deixar meu filho com o quarto bagunçado? Não, mas você vai precisar pedir para ele limpar, guardar, arrumar a cama. E tem talvez uma forma também, né, na área de fazer, de trabalhar essa comunicação para gerar responsabilidade, né? Eu falo para minha filha assim, ó, filha, tem uma quarto, cinta ali, um chinelo. Minha mãe fala: você é bagunceira. Então eu limpava com raiva, pensando assim: poxa, mas né, era no grito. E com a minha filha eu falei: não vou ser assim. Então eu falo assim: filha, tá meio bagunçado o seu quarto, você não acha? Você precisa de ajuda para arrumar? Vamos deixar ele arrumadinho para combinar com você. Não tá combinando com você aquele quarto. Aí, tá você quer que eu te ajude? Ela mesma fala: não, mamãe, eu vou arrumar. Às vezes, do nada, ela sai, some assim: mãe, arrumei todo o meu quarto, vem cá ver. Olha só, é diferente. Estratégia. Então ela fala tem prazer. A gente fala que o quarto de adolescente é igual a Havana, né? Olha o merchandising. Ravan, patrocina nós. Como é que é isso? Quando você entra para pegar uma toalha,
Você sai com copo. Você sai com tudo. Você sai com tudo. Perdeu alguma coisa, tá no quarto do adolescente. Mas a Nádia é mais espiritual. Ela fala assim que o quarto dos nossos filhos era um santuário, né? Eu falei, sério? Ela falou, toda vez que eu entrava lá, eu falava, ai, meu Deus. Mas só entrar já tá clamando. Gente, mas uma experiência. A hora que fica bom, casa, vai embora. Mas nós temos um tema que eu gosto muito no seminário. O tema chama o que você vai ser quando seu filho crescer? Tá. É o contrário. O que você vai ser quando seu filho crescer. E os pais hoje não sabem disso. Olha aí. E eu tenho exemplos que eu conto para abordar isso, né? Para introduzir esse assunto. Mas o final do assunto, eu termino essa mensagem. Eu vou chorar, porque é verdade. Eu termino a mensagem e falo assim: o que você vai ser quando seu filho crescer? O seu sucesso é se você for desnecessário. Tá, olha aí. Você precisa se tornar um pai desnecessário. Você não vai deixar de ser pai. Você não vai deixar de ser mãe. Você vai ser desnecessário na vida deles. É sinal que você trabalhou bem a formação, né? Porque eu ouvi um podcast, um psicólogo falando que atendeu uma moça falando com 37 anos, falando que ela estava muito mal porque a mãe não a amava. E amava mais a irmã mais nova porque cuidou dela e hoje paga a escola para os filhos, para os netos, né? Para os filhos dela, leva para cima e para baixo. A irmã separou do marido, hoje mora com a mãe, então ela entendia isso. Então o argumento dela, porque minha mãe ama mais a minha irmã do que a mim. O psicólogo falou para ela: não, a tua mãe ama mais a você do que a sua irmã. Como que é a sua vida? Não, eu sou casado, bem-sucedido, amo meu marido, tenho meus filhos, estudo em escolas particulares, conseguimos sustentar. Então, ela falou, então tua mãe ama mais você do que a sua irmã. Se tua mãe, de fato, amasse a sua irmã, ela não agiria dessa forma com a sua irmã, desde a adolescência dela. Então, nós precisamos nos tornar desnecessários para os nossos filhos. E, para isso, é um desafio, é um trabalho que a gente precisa fazer. Sim. Tem que ter esse investimento. Investimento disso, de você entregar, de você desafiar, de você cobrar, né, na medida certa. Cobrar. E a gente fala isso, parece assim, então eu não vou cobrar meu filho de limpar o quarto, de fazer as obrigações dele. Não, muito pelo contrário. É a forma. Então, não se usar... não pode se tornar refém dos filhos. Quem, entre aspas, manda somos nós. Nós somos a autoridade sobre eles. Sim. É claro que eu não vou usar essas palavras, eu mando em você. Não, mas mostrar com atitudes. Olha, a autoridade aqui sou eu. Então, hoje a gente vê muitos filhos mandando em casa. Até coisas piores, né? Xingando, batendo, agredindo. Tem pessoa, meu filho me deu um tapa. Como assim? Sim, como assim? A minha filha, quando levantou a voz pra mim, eu falei, aqui a gente não aceita isso. Aqui o respeito é que age. Então, aqui você não vai falar assim. Que às vezes vai pra casa das amiguinhas, né? Aprende. E aí ela volta diferente. Fala, não, aqui não. A gente tem que ensinar os nossos filhos a nos respeitarem. O maior medo e insegurança dos pais hoje é que os filhos não os amem. Só que a gente tem ensinado muito que amor os filhos vão ter por nós. Independente, até os pais que são ruins, que existem pais ruins, infelizmente existem. Isso. Mas os filhos amam. Independente do que os pais fazem, os filhos amam. A questão é que os filhos precisam, e a gente precisa ensinar como pais, que eles nos respeitem. E respeito é algo que é ensinável. E se a gente não ensinar eles nos respeitarem, eles vão sofrer muito, porque respeito à autoridade é o que essa geração está perdendo muito. A minha geração, que é a geração X, isso é muito fácil, porque os nossos pais ensinaram isso. Sim. Só que as gerações, principalmente a geração Z, a gente percebe isso, algo
que está muito discrepante. Não tem em casa a autoridade, né? Ele vai eles olham para o professor no mesmo nível, eles olham para o policial no mesmo nível, eles olham para o pastor no mesmo nível. Né? Isso, de uma certa forma, eu vejo que é bom, porque eu, por exemplo, na minha geração, eu olho para um pastor que é respeitado, por exemplo, às vezes eu tremo, porque eu tenho até medo de conversar. Isso para mim é ruim. Por quê? De chegar próximo, né? De ter essa acessibilidade. Né? Porque ele é gente como eu. E aí eu fico trabalhando isso na minha mente. Para gente, eu não preciso ter isso. E eu aprendo com a geração Z isso. Só que, por outro lado, a geração Z precisa aprender comigo, que sou geração X, que eu preciso ter respeito. Um respeito, Um respeito. Não é de você ser menor, mas aquela pessoa sabe muito mais, viveu muito mais do que você e pode te ajudar em muitas coisas. Então, essa é uma das características destacadas na geração Z e na geração Alpha. Que está nascendo agora, né? Sendo estudado. É essa queda da autoridade. Por quê? Porque na internet e nas redes sociais todo mundo é amigo. É linear, a autoridade é linear. E todo mundo pode também, né, João, falar o que quer. Falar né? o que a quer. internet Hoje, é um lugar aberto, né? Você não tem mais, né? Agora, é interessante que a palavra de Deus é muito clara na questão do princípio da honra, né? No sentido de que você, filho, honrando os seus pais, você é abençoado. E a ideia do temor também, né? Não é ter medo de Deus, mas eu tenho temor ao Senhor, né? E é a ideia que você falou da autoridade, né? Porque traz uma representação importante e que eu necessito dela, no sentido até da proteção. Né? Então, às vezes, são valores distorcidos. Né? Sim. A gente estava conversando aqui antes sobre a repetição. Você falou, né, Nádia? Vai aprender com a repetição. E a internet ou a mídia, de uma forma geral, repete todo esse tipo de entendimento todos os dias, para eles não serem subordinados, para que eles tenham a sua privacidade com 8 anos. Não, eu tenho, né, em casa, se falar que tem privacidade, eu falo, legal, tá pagando os boletos? Então, né, João? Então, aí tem a sua privacidade, né? Mas é muito interessante a gente ver essa mudança que é cultural também. Sim. Né? E isso vai, talvez, afetando a igreja. Vem para dentro da igreja. Vem para dentro. Né? As famílias estão desnorteadas. Eu chamo de embriagadas. E um dos temas é uma geração embriagada, né, por conta desconectas. Né? Então, os pais estão uma geração de embriagados. Eu conto a história de Ló e suas 2 filhas, né, que sobreviveram ali. As filhas embriagaram o seu pai para gerarem filhos deles. Mas quem estava mais embriagado? O velho Ló ou as suas filhas? Elas estavam, mas o porquê, né? Tem uma explicação. Elas foram abandonadas, foram rejeitadas, né? Tornaram órfã de mãe ali. Então tem muitas características que essa geração, uma geração órfã de pais vivos. Os pais preferem dar mais presentes do que estar presentes. Então hoje pagar uma faculdade, pagar uma escola particular ou dar o melhor tênis, o melhor smartphone é como obrigação. Então os pais se desgastam, mas eles precisam, estudos classificados de forma séria já deixou claro, eles precisam mais da nossa presença do que dos nossos presentes. Olha, claro, isso é uma frase forte, né? Mais eles da presença do que dos presentes. Né, eles precisam da nossa presença, eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa exortação, mesmo que a gente não goste, a gente não sabe. Mesmo com Deus, a nossa vida com Deus. Nós precisamos de direção. João, fala um pouquinho para a gente desse seminário. Assim, vocês são convidados, recebem convites para irem para as igrejas. Se, por exemplo, tem alguém nos assistindo, talvez até pastores, líderes aí, né? E que queiram ter o seminário, os pais
como que é o nome? Pais Revolucionários. Pais Revolucionários, né? E eles querem ter esse seminário nas suas igrejas. Estão lá enfrentando uma luta, às vezes, famílias, né, com problemas ali com os filhos. Como que faz para ter acesso? Deus nos desafiou justamente isso, a princípio para atender aos pais, né, dentro da necessidade ali, e a gente fala que os primeiros discípulos são os nossos filhos. Tá. Então foi dentro de uma necessidade de casa, que a gente precisou aprender alguma coisa, mergulhamos nisso. Só que vendo as necessidades, cuidando dos filhos, cuidando dos adolescentes, nós vimos, poxa, 85% dos casos que a gente trata aqui, a gente conversa com 10 adolescentes em crise, 9 deles, o problema está lá no relacionamento familiar, então, vamos inverter isso aqui, vamos trabalhar. E dentro disso nasceu o seminário, né, aperfeiçoando, ou seja, as edições foram criadas porque as mudanças são rápidas, como falamos aqui. Sim, sim. Então as necessidades são outras das gerações passadas. Vocês já vão contextualizando. Ou seja, então hoje a gente está aberto a isso, né? Algumas igrejas nos convidam. Já falamos para igrejas, já falamos para professores, já falamos em escolas. Que legal. Com esses temas abordados, né? Então é um seminário aí que, para abranger alguns assuntos, são 10 horas de carga horária. E aí, no caso, assim, é tipo um final de semana numa igreja? Se alguém convidar vocês... 10 horas, no final de semana. Normalmente, a gente, por conta das obrigações aqui, a gente... sexta e sábado. Sexta e sábado. Ou se não precisa de deslocamento muito grande, durante a semana, 3 dias durante a semana. Ou seja, mas é adaptável a qualquer necessidade. Né? O ano passado a gente fez uma necessidade que a gente estava passando pela Espanha, numa igreja, na igreja onde meu irmão é pastor, na nossa igreja lá na Espanha. Falou, vocês vão estar aqui um final de semana e eu queria aproveitar vocês para falar com os nossos pais durante um dia. Então nós falamos o dia inteiro, com tradução, o dia todo. Falei, mas eles vão aguentar? Vão, né? A gente tem os porque é necessário. Até porque vocês são dinâmicos, então, isso, na apresentação. Exato. Então a gente aí é adaptável, né? Mas sim, a gente... já quero ir, já. A gente tem agenda, a gente vai colocar a agenda dos próximos seminários na descrição do vídeo, né? Dá para colocar a produção, olha lá. A produção vai colocar a agenda, às vezes aí vai acontecer na sua cidade. Nós fizemos uma vez só, durante a pandemia, nós fizemos um online. Mas agora um projeto para o segundo semestre, para o próximo ano, a gente ter esse material a nível online, a nível de cursos e mentorias, né? Tanto para que você falou sobre mentoria, voltando um pouco lá atrás, mentorias de líderes, nós estamos levantando também essa proposta de mentoria para líderes de adolescentes, mas também essa mentoria com esse seminário. Pais Revolucionários. E vocês têm assim já algum material escrito nessa temática de pais e filhos, de adolescentes, alguma coisa? Nós temos a própria material do seminário, que só falta ser editado como um livro. Porém, fica aí, a editora. Qual que é o nome da editora lá? Editora? Na verdade, a gente começou timidamente. Ingenuamente, a gente achou que o problema era só nosso. Porque só na minha casa. Só na minha igreja. Eu apresentei essa proposta para o meu pastor, né? Pastor Danilo, ele disse, cara, vocês vão viajar muito. Porque a gente nós estamos atendendo uma necessidade nossa. Nós começamos ali e aí a gente começou a ver que realmente era um problema geral, né? E aí, ingenuamente mesmo, porque a gente já foi para a Espanha, para a Bolívia, não é só do Brasil. Já é de outras nações. Olha que maravilha. Nós já fomos para outras nações. Então, realmente é algo que abrange o mundo, porque um alvo do inferno são as famílias. Sim. E isso é grande. Então, o que acontece? A gente precisa levantar recursos e isso eu hoje estou convencida de que Deus vai fazer. Eu não sei como, mas vai fazer. Eu estou terminando um livro de um tema dentro do seminário. Faz você primeiro. Te dou primazia para isso. Mas assim, ela vai falar um pouco sobre isso, mas tá ficando muito bom. Olha que legal. É muito importante. Fala o tema? Fala Pais libertos e filhos livres. Que bênção. Uma conexão com...
Passado, presente e futuro. Tipo sim, isso. Que massa. Pais Libertos, Filhos Livres. Foi até de uma experiência forte que eu tive na pandemia. Eu tive uma experiência... Esse livro vai contar... Eu estou contando de uma experiência pessoal desde a minha adolescência. De tudo que eu vivi dentro da minha família, com os meus pais. Inclusive, a introdução do livro eu conto que eu não vou expor meus pais. Pelo contrário, eu quero mostrar que todo cativeiro é um exemplo que eu estou dando à minha família, que todo cativeiro pode ser liberto. Se eu sou livre hoje, é porque Deus pode libertar qualquer pessoa. Olha, que bênção, que bênção. Algo pode acontecer com qualquer pessoa, né? E eu não gosto também dessa questão de ser vítima, né? Hoje eu sou o que sou porque eu passei pelo tudo que eu passei. Sim, né? sim, não sim. acho que E até porque os nossos pais também não estavam preparados. Sim, não exatamente. Verdade, João, né? Eles deram o melhor. Né? A gente pensar assim, numa geração, né, que antecede até a dos meus pais, meus avós, vieram de um pós-guerra. Sim, né? De uma situação precária difícil. A nível mundial. Sim, Quantos sim. desafios, né? Muitos desafios. E enfrentando uma mudança de mundo muito grande também, porque estava acontecendo uma revolução industrial, né? E um cenário totalmente atípico para eles, né? Então, às vezes a gente percebe que não havia essa proximidade que você disse, né? Os pais eram realmente assim, aquela autoridade, a gente tinha medo, né? Até de falar, de aproximar, né? Mas é porque esse embrutecimento que eu digo tinha muito a ver com o passado. Então, eles não tinham o recurso, né, Nádia, a informação. Então, jamais poderemos... os meus pais. Não. Nós estamos num processo enquanto sociedade, né? Sim. E a igreja contribui muito também para nos libertar, nos né? libertar e trazer essa consciência de que hoje a gente é o que é porque já houve muito trabalho aqui dentro, algo interno, né? Sim. Então, tem muita coisa... Eu tenho muita coisa para pôr para fora. Né? E na pandemia... eu fiquei internada com Covid, né? Inclusive, eu perdi um irmão, minha mãe e meu irmão, um prazo de 21 dias de diferença. E isso, para mim, mexeu. Sim, né? Com certeza, mexeu. É algo que a gente não tem como, né? Mexe com a família e isso realmente mexe muito. Então... eu conto as minhas experiências nesse livro e aí no hospital eu tive algo assim, ali sozinha, isolada. Eu vejo que é a hora que a gente se interioriza. É algo intrínseco aqui que é trabalhado, que eu ponho ali nesse livro. Pais Libertos, Filhos Livres. E eu acho que ainda... Eu sei que tem muito assunto que eu não vou conseguir pôr em um livro. E eu sei também que tem muita coisa que eu não vou esgotar. Muita coisa eu vou deixar para os meus filhos fazerem. Sim, né? Não tem como, né? A gente não é perfeito. Sim. Mas tem muita coisa que Deus está fazendo em mim, na minha geração e na nossa geração. Sim, sim. Nesse livro... Eu creio que tem algo novo de Deus surgindo para que a gente trabalhe na nossa geração. É algo que eu tenho falado. Se a gente não quebrar um ciclo de maldição, um ciclo de feridas, a próxima geração vai repetir. Sem dúvida. Então, algo que eu decidi. Eu não vou repetir um passado de maldição. Eu não vou repetir um passado de ciclos de tem feridas. Que ter alguém para quebrar isso, né? Pra quebrar. Eu falo, os pais hoje em dia, eu vejo muito, porque a gente, na minha geração também, minha mãe também não ficou ali comigo. Eu fui meio que criada na escola, com os amigos, minhas influências. Quem me influenciou foi a professora, foi uma amiga aqui, outra ali, né? E a gente acabou indo pro caminho do bem, né? Só que, então, muitos pais, eu acho que acreditam que isso, como foi suficiente, eles foram criados assim,
e foi suficiente para eles acham que hoje Deus é suficiente também. Mas hoje eles são bombardeados com informações, com coisas erradas que eu falo, meu Deus, as meninas rebolando, quase sem roupa, com 12 anos na internet, ganhando milhões com isso. Sim. Aí ela olha a mãe lá, descabelada, gritando, e vê a outra. Ela vai se inspirar em quem? Em quem é amada, né? Os likes, como se fosse amada. Então, as influências ruins eles estão sendo bombardeados. Não é igual no nosso tempo, né? E os pais não estão se ligando nisso. Hoje a prostituição está diferente, né? A prostituição não está somente física, hoje ela é virtual, um tal de OnlyFans por aí, que é a ênfase dessa geração, tanto adultos quanto adolescentes. Sei de pais que pagaram a plataforma para a filha com 15 anos iniciar nessa rotina de vender as partes do corpo. Porque dá dinheiro. Então o mercado mudou. Bom, eu gostaria já de deixar o convite. Pais libertos, filhos livres, quando lançar tem que trazer tem que aqui vir, é verdade, já quero. Nós queremos que vocês voltem e já falem sobre tempo isso. Já, Você vê que papo bom. Vamos deixar de novo aqui, né, o seminário. Isso. Né? E eu já quero profetizar algo aqui, hein? Profetiza, Samuel. Porque 10 horas de conteúdo é riquíssimo, mas às vezes o cara vai precisar de ver isso novamente. Sim, então, livro aqui, né, desse seminário, trazendo para os pais, né, as lições para que eles possam rever os conteúdos. Os pais se prepararem para entrar no mundo deles. Exatamente, né? Então, além do livro Pais Libertos, Filhos Livres, né, pode surgir um outro aqui, não estou profetizando aí. E não vai faltar recurso. Amém. Não vai essa faltar informação, recurso, né, os pais precisam se informar. Eu li um livro uma vez que a gente ganhou na Web Rádio, Bombardeados. Porque as pessoas colocam na nossa cabeça que adolescente vai dar trabalho e que assim a gente assumiu isso como verdade, mas não é verdade. Não é verdade. E esse livro me abriu os olhos, porque todo mundo fala, adolescente é assim mesmo, eles são chatos e tal. E esse livro me abriu a mente, falou, não são assim não. A minha filha aqui não vai ser assim não. E realmente, as pessoas falavam, você vai ver quando tiver 12. Você vai ver. Eu falava, não vou ver não vou ver. Eu vou ver, a bênção. E daí, a filha vai fazer 14. A gente ficou assim o tempo todo. Poxa, não vi ainda. E nós passamos com os nossos filhos na adolescência. Tivemos desafios, não claro. A nossa abordagem inicial aqui nós não somos uma família perfeita. Tivemos nossos desafios, foram adolescentes. Mas vocês estão dando uma contribuição muito grande, né, para o reino, para as famílias. O que vocês falariam? Uma mensagem para o adolescente e uma mensagem para os pais de adolescente, assim, para... Você primeiro. Os adolescentes? Cara, mete o louco. Mete o louco, viva em Deus intensamente, busque, porque Deus está apostando nessa geração. Deus está contando com essa geração. E temos visto tantas experiências que eles têm vivido. Então, mete o louco, vai para a presença de Deus. Deus escolheu essa geração para esse tempo. Não tem o que falar, Deus está levantando uma geração santa, santificada e vai para cima, mete o louco mesmo, que é com você. Às vezes eles ficam, qual que é o meu propósito, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Busque em Deus, que com certeza você vai encontrar. Mete o louco. Que legal, mete o louco. O que eu falaria para os adolescentes? Eu vou falar ali para eles, olha, cola no seu pai, na sua mãe. Porque eles são as pessoas que mais te amam, apesar de você muitas vezes não ver isso, mas essa é a verdade. Seus pais te amam, por muitas vezes você achar que eles são chatos, mas eles te amam. Então, cola neles, que vai dar bom. Para os pais, eles precisam de você, muito mais do que do seu presente. Eles precisam do seu apoio, eles precisam da sua presença, eles precisam do seu cuidado, eles precisam da sua exortação, dos seus limites. Eles precisam, não se engane disso, eles precisam inclusive dos seus limites. E, como Malaquias, a palavra de Deus nos garante, a conversão do coração dos pais aos filhos trarão, em vez de maldição, trarão bênção. Amém. E eu falaria o que para os pais?
Exatamente isso que a Viviane falou. Os adolescentes não dão trabalhos, a gente só precisa entrar no mundo deles. A cabeça deles não é uma cabeça de adulto ainda. A gente só precisa realmente entender que a cabeça deles é diferente daquela que a gente pensa. A gente já foi adolescente um dia, não foi? Então, vamos tentar entender um pouco a diferença do que está passando dentro da cabeça deles e parar de lançar esse tipo de palavra ruim. Eles são bênção, eles são homens, e se tornarão, né, homens e mulheres abençoados, amém, cheios de vida e te darão muitas alegrias. Amém. Que lindos! Olha só. A gente vai ter que fazer a parte 2. Vai ter que fazer. Eu tenho mais perguntas. Aqui também, se quiser participar de um seminário, a gente vai colocar na descrição do vídeo os próximos seminários, né? Porque o Brasil todo assiste, então às vezes vai aí próximo da sua cidade, quem sabe vai ter. E precisava ter online também isso, né? Para que quem está mais longe poder participar, porque precisamos de um editor aqui. Isso aí, tá vendo? Deus vai prover. Deus vai prover, né, Gino? Eu conheço um aí que é italiano, é bom, rapaz, você precisa ver. Muito bom. Bom demais. E aí, vamos falar dos nossos parceiros? Pois é, né? Que triste que acabou, queria ficar aqui mais. Porque é uma conversa tão necessária, né? E que por eu ter lido um livro que me abriu os olhos, mudou a minha forma de ver minha filha adolescente e mudou a nossa realidade também. Eu vejo os outros que me falam, você vai ver, né? A dificuldade que eles têm. E eu não passei por isso porque eu me informei e decidi mudar, né? Então, isso foi diferente, mas a gente vai chamar eles de novo, né? Sim, vai chamar de novo. Se você quiser a parte 2, né? Com o João André e a Nádia, coloca aí nos comentários aí. Nós queremos saber mais, nós queremos mais informação. Você, papai, você, mamãe. E você também, né? Jovem, adolescente aí, eles têm muito conteúdo. Então, coloca aí. Qual que é o Instagram? O meu é Nádia Dias, com 2 S, 4. Nádia Dias, 4. Já Dias, com 2 S. O 4 é numeral. Número 4. Ah, legal. E vamos agradecer, então. Sim, vamos agradecer primeiro aos dois, né? Obrigado. Que tiraram um tempo para estar aqui com a gente. Eu sei que a agenda de pastores, ainda mais que cuida de jovens, de seminário, isso e aquilo, é bem cheia, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Agradecemos. Pela honra. Muito bom mesmo, viu? Foi uma alegria e vocês poderem dar essa contribuição. Muito obrigado. Vamos agradecer também a Union Church, que é parceira nossa do Altos Papos Podcast. A Union Church é a igreja cristã que fica em Ribeirão Preto, Rua São José, número 3081. Venha fazer uma visita. Funciona, tem cultos todo domingo às 10 da manhã e às 18. E quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas. Tem espaço kids, estacionamento. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Venha para nos fazer uma visita. Tem também Gospel Channel, que é o nosso portal de notícias do Altos Papos Podcast. Funciona no canal do YouTube do Gospel Channel, é o portal de notícias na internet, multiplataformas, né? Então, quer saber as novidades, as últimas notícias do mundo gospel, Gospel Channel em todas as plataformas, em todas as redes sociais, é o melhor portal de notícias. E o que mais? Vamos falar primeiro da Gignal, né? Tá vendo, João? Pega a senha aí, né? A Gignal, que é a nossa parceira aqui do Altos Papos Podcast, produz todo esse conteúdo. Se você está gostando aí, né, das imagens, qualidade da imagem, do som, você pode ter essa mesma qualidade aí na tua igreja, né? A Gignal pode transmitir o seu culto online. Quer fazer a sua palestra? Você, empresário, está precisando realmente de alguém que faça todo esse trabalho com a Gignal. Tem aí todas as informações também aí no vídeo, né? Você pode entrar em contato, fala que foi através aqui do Altos Papos, tem um desconto lá para você. A produção lá. Por conta do pastor Samuel, desconto. Tá com a agenda lotada aí, parou de dar desconto, né? Mas entra em contato com a Gignal, você com certeza vai ser muito bem atendido. Também
quiser fazer seu podcast, a Gig Now pode também preparar tudo aí para você, inclusive no seu espaço, tá bom? Esse é um diferencial da Gig Now. Leva todo o equipamento aí na tua igreja ou na tua empresa para fazer esse trabalho, tá bom? Eu quero falar com você sobre a On Web Rádio. Tá chegando o nível da On, hein, Vivi? É verdade. Bom, não sei, né, quando você tá assistindo aqui, né, mas para nós tá chegando. E a On Web Rádio é uma rádio na internet, né? Nós estamos para completar 6 anos de rádio e tem sido uma bênção, temos alcançado a vida de muitas pessoas. Você pode ter acesso através do site onwebradio.com.br, clica lá no Play, sempre tem promoção na On Web Rádio e também através dos nossos aplicativos. A novidade agora é o app para o iPhone. Antes não tinha, mas agora todos os celulares podem baixar e fica mais prático, mais pelo prático, aplicativo. Agora, porque você aperta o Play, tem informação, diversão, bate-papos, os melhores louvores, tudo lá num lugar só 24 horas por dia. Então, a melhor playlist gospel do Brasil é na On Web Rádio. Então, você não precisa ficar escolhendo playlist nos aplicativos. Clica lá, aí a gente escolhe a playlist para você. Também tem uns apresentadores legais lá. Os também. melhores. Os mais humildes. Samuel, estamos lá. Os mais humildes estão lá também. É verdade, né? Tá bom? Baixa o aplicativo. Aproveita para seguir, né? A On Web Rádio, @On Web Rádio Gospel. Segue a gente lá também no Instagram e se inscreva aqui no nosso canal. Nós precisamos da sua ajuda aqui no Altos Papos Podcast. Se inscreva, deixa a curtida, ativa o sininho, né? Aí fica por dentro das novidades, tudo que rola por aqui. A gente fica por aqui, mas a gente volta com o próximo Altos Papos Podcast. Tchau. Toda quinta-feira. Aí, tchau.